Boa noite, irmãos. A graça do Senhor seja com todos. Vamos para a gravação do estudo do capítulo 3 do livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida golpeia, aflige e fere. E hoje o capítulo vai tratar sobre a soberania de Deus, tá? E como eu já disse nos outros vídeos, nós vamos subdividir cada capítulo a fim de poder explorar melhor tudo aquilo que o livro pode nos oferecer. Bom, o autor começa citando um episódio que aconteceu no ano de 1902. Os jornais publicaram a coroação do futuro rei da Inglaterra, o Edward VII, e então aquele evento ocupou certamente todas as páginas dos jornais naquela época. Porém, numa pequena casa, uma pequena família crente, né? Ao ler os jornais, o pai muito se entristeceu e percebeu a ausência da expressão bíblica, né? Se Deus assim quiser ou se Deus assim permitir. E o que é interessante é que depois esses mesmos jornais tiveram que comunicar ao povo o adiamento daquela celebração magnífica, pois o seu rei, ou o futuro rei, havia adoecido de apendicite. Bom, certamente não estamos dizendo que Deus fez com que o futuro rei da Inglaterra, ou o rei da Inglaterra, Edward VII, adoecesse para ensinar aos jornalistas a terem cuidado e a colocarem a expressão "se Deus quiser", de forma aleatória. Não estamos dizendo isso e não cremos nisso, tá? Entretanto, o que podemos concluir com segurança é que até mesmo um dos mais poderosos impérios da Terra, do mundo, como era naquela época, a coroa britânica, não pôde executar a coroação do seu futuro rei até que Deus assim permitisse. Só pôde de fato acontecer tal celebração quando de fato houve uma permissão divina, né? As coisas só acontecem pela vontade de Deus. Bom, isso então nos leva a pensar sobre esse controle absoluto de Deus sobre a sua criação. E como nós vimos no capítulo 1 desse livro, que para aprendermos a confiar em Deus em meio à adversidade, precisamos crer na sua soberania. Precisamos crer no seu amor e precisamos crer na sua sabedoria. Entretanto, a experiência tem nos ensinado que a adversidade, os sofrimentos, os infortúnios, nesses momentos de infortúnios, de adversidades, de sofrimentos, é muito comum os crentes questionarem a doutrina da soberania divina. Não se questiona de fato o amor e a sabedoria, mas sim tem se questionado muito e atacado muito a doutrina da soberania divina. E o que é interessante observar é que parece-nos que duvidar da soberania de Deus, parece-nos que duvidar de que Deus esteja no seu trono governando o universo, mesmo quando coisas ruins acontecem conosco, parece que duvidar de que Deus reina, isso traz algum tipo de conforto e consolo para quem sofre. Parece que tirar Deus do seu trono traz algum tipo de conforto. Pelo menos é o que imaginam todos aqueles que atentam contra essa doutrina, quando de fato passam por aflições, por sofrimentos, por adversidades. Parece que tirar Deus do seu trono, impedi-lo de reinar soberanamente, pelo menos no coração de quem sofre, parece que isso traz algum tipo de alívio. Mas perceba como isso é algo completamente inaceitável, porque parece muito impróprio e até injusto afirmar que Deus está no controle, que Deus está no seu trono quando sofremos. É o que nós ouvimos, né? São os argumentos que nos chegam aos ouvidos por aqueles que atacam a doutrina da Trindade. Entretanto, eu quero que você pense comigo que é exatamente o oposto.
O oposto é verdade. Tirar Deus do seu trono, não crer na sua soberania quando sofremos, isso sim é algo que de fato não deve ser aceito por nenhum de nós, porque não profere, não traz nenhum tipo de conforto ou consolo a quem sofre. Pelo contrário, é quase que inacreditável observar como as pessoas, às vezes, preferem crer que Deus está em qualquer lugar, exceto no seu trono, quando passam por adversidade, né? Livros são escritos, pensamentos são formulados, mas isso, de fato, não traz nenhum tipo de consolo ou de conforto. Quero que você pense comigo sobre isso. Veja, nós não vamos entrar na questão ou nos debates teológicos acerca da doutrina da soberania divina. Entretanto, é necessário que eu e você creiamos, e de fato isso é uma verdade que nos consola e nos conforta, porque veja, se eu tiro Deus do seu trono na hora que eu estou sofrendo, se eu tiro Deus do seu reino, se eu impeço que Deus soberanamente reine sobre minha vida na hora em que eu sofro, então isso significa dizer que alguma coisa na minha vida e ao redor de mim está fora do controle divino, está fora do controle. Então é um outro ser que o dirige, é um outro ser que o governa. Isso significa dizer que se existe a possibilidade de algo acontecer na minha vida e na sua vida que não esteja debaixo do controle de Deus, então eu não posso confiar em Deus plenamente. E a razão é simples. Pode haver um momento em que ele não exerça governo sobre minha vida e outro governe. Pode haver eventos fora da soberania de Deus, contrários à sua vontade para a minha vida, e Deus vai ter que se encontrar atado de mãos, sem poder fazer nada para me defender. Então, como eu posso confiar e me entregar a esse ser? Entende? Se na hora das adversidades eu dou ouvidos àqueles que atacam a doutrina da Trindade, querendo me trazer algum conforto ao coração, me fazendo levar que Deus não está de fato dirigindo o meu sofrimento, as minhas aflições, as coisas que me acontecem. Então, na verdade, eu estou acreditando em alguém que é oposto, alguém que diz algo do qual não é verdade. Porque se existe algo fora do controle de Deus, então como é que eu vou saber quais são as coisas que estão no seu controle? Como eu irei de fato confiar em alguém do qual eu não sei quando ele está agindo e quando não está agindo na minha vida e para o meu bem? Entende? Então, queridos, nós não podemos dar ouvidos a essa heresia. Não podemos dar ouvidos aos livros, aos autores que questionam a soberania divina só porque coisas acontecem a pessoas e eles não compreendem o porquê de tudo isso. Nós não podemos dar ouvidos a isso. Porque, de fato, esse tipo de pensamento, ele impede que eu verdadeiramente dependa, confie e ame a Deus. Ele impede que haja paz no meu coração. Ele impede que haja paz no meu coração. Entende? Porque se há algo do qual está fora do controle divino, então Deus deixa de ser totalmente confiável. E outra coisa, eu serei habitado, apoderado por uma incerteza até o dia da minha morte. Quando Deus está agindo, quando não está agindo. Entende? Então, nós vamos entrar num abismo profundo de incertezas. Isso não é nem um pouco saudável e não é verdadeiro. Né? Não é porque nós não entendamos como Deus age que, de fato, significa que Ele não está agindo. Então, é necessário compreendermos e é prudente percebermos a ligação entre confiança e soberania. Se eu tiro a soberania, eu não consigo confiar em Deus plenamente.
Confiança e soberania andam juntas. Andam juntas. Pois não vai me adiantar muito saber que Deus é infinito em seu amor, mas é limitado em seu poder. Ou seja, Deus também pode passar por frustrações como eu e você. Então, como Ele pode me cuidar de mim, ainda que me ame? Entende? Os pontos ilógicos desse tipo de argumentação, desse tipo de proposta que está muito presente nos nossos dias. Na verdade, o que nós devemos continuamente trazer ao nosso coração é a certeza absoluta de que nada e nem ninguém destrona o nosso Deus, da nossa vida em particular, da vida daqueles que estão ao nosso redor, do mundo, do universo, nada nem ninguém. E ainda que aconteça algo a mim e a você extremamente ruim, doloroso a esta carne, mesmo que nós não compreendamos o porquê que isso aconteceu, ainda assim Deus está no seu trono. E se aquilo aconteceu, aquilo está diante e debaixo do seu governo e da sua direção. Aconteceu porque Ele permitiu, porque Ele quis. E há um propósito. Talvez eu não saiba, mas há um propósito. Há uma razão. Há alguém inteiramente digno de confiança, o Senhor. Pois é, completamente poderoso, soberano, amor infinito, sabedoria infinita. A quem mais nós iremos nos entregar para que cuide de nós? A Bíblia nos diz em Provérbios, eu vou citar os textos, vocês vão ler depois em casa e acompanhar. A Bíblia nos diz em textos como Provérbios 16, 9, 19, 21, Provérbios 21, 30, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13, Lamentações 3, 37, Tiago 4, 15 e Apocalipse 3, verso 7, dentre outros textos, que Deus governa, são afirmações do seu governo, do seu poder, da sua soberania, mesmo quando coisas acontecem, mesmo quando crentes, mesmo quando pessoas das quais julgamos serem boas, sofrem. Deus governa soberanamente sobre todas as coisas. É o seu controle absoluto sobre a sua criação. E isso é algo maravilhoso, porque quando a Bíblia assevera o governo soberano de Deus, ao mesmo tempo que essa asseveração nos é feita, essa afirmação nos é feita, nós encontramos de fato conforto e consolo. Encontramos conforto e consolo. Talvez você me diga, mas pastor, eu encontro pessoas que estão agindo contra a vontade de Deus. Como é que Deus é soberano nesses casos? Simples. É simples, ainda que nós encontremos pessoas que estejam em desobediência à palavra de Deus, esta desobediência não está fora do seu controle. Não está fora do seu controle. Por alguma razão, por razões que eu e você não conhecemos, mas que Deus conhece, Ele permite que essas pessoas prossigam em suas desobediências. Entretanto, essas pessoas nunca farão nada contra a vontade soberana do nosso Deus. A Bíblia é a vontade revelada. Elas podem agir contra a vontade revelada de Deus, mas nunca contra a sua vontade soberana. Talvez não saibamos quais as razões disso, mas o Senhor tem seus motivos. Então, o que resta é, de fato, confiar e nos entregar a essa afirmação bíblica do seu governo, do seu controle absoluto. A soberania divina, na verdade, ela é uma rocha inabalável na qual o nosso coração pode se agarrar. Pois não importa o tamanho ou a fonte do nosso sofrimento e da nossa adversidade. Podemos padecer de doenças, podemos padecer sofrendo consequências de ações de pessoas más,
ou de pessoas que não são más em si mesmas, mas cometeram atitudes que nos feriram. Mas o certo é, Deus é soberano e essa verdade nos consola, é uma rocha inabalável, a qual o nosso coração deve se agarrar. Não importa quais sejam as direções das quais venham os nossos sofrimentos. Por exemplo, erros podem acontecer no nosso dia a dia, propositadamente, propositalmente ou acidentalmente. Deus controla todas as circunstâncias com o propósito de glorificar o seu nome e de fazer o seu bem a mim e a você. Eu acho interessante essa verdade, né? Não importa a direção da qual venha, nasça o nosso sofrimento. Se de doenças ou de homens, de coisas mais explicáveis ou menos explicáveis, se de pessoas que querem nosso mal, ou se de algum acidente de percurso, tudo está diante do Senhor. Tudo. E o autor conclui esse primeiro tópico considerando algumas circunstâncias como erros médicos, diagnósticos equivocados, e todos sabemos que erros médicos e diagnósticos equivocados provocam danos, né? Motoristas que passam no sinal vermelho e provocam acidentes, carros que podem quebrar, né? Danificarem, serem danificados, né? Dá problema nas situações mais inusitadas da vida, quebrar em cima da linha férrea, né? Apagar ali em cima da linha do trem, caminhões que quebram e provocam uma desorganização no orçamento familiar do caminhoneiro, por exemplo, e tantas outras coisas. E ele encerra perguntando: será mesmo que nós somos deixados realmente à mercê de carros que apagam, de médicos que erram, de diagnósticos errados? Será mesmo que nós fomos entregues à mercê de tudo isso? Né? De caminhões que quebram, de pessoas que podem nos fazer mal, ou de propósito, ou acidentalmente. Será mesmo que nossa vida está entregue aos cuidados, à mercê destas coisas? Não, eu creio que não. Mas eu creio como Jeremias, capítulo de número 32, os versículos de 39 a 41. Nós estamos nas mãos de um Deus soberano, que governa soberanamente, cheio de amor, cheio de sabedoria, que deseja e que faz tudo para a sua glória e para o nosso bem, o bem da igreja, o bem dos crentes. É a esse Deus a quem devemos, de fato, entregar toda a nossa vida e toda a nossa confiança, pois somente Ele pode cuidar verdadeiramente de cada um de nós. Deus seja com você, te abençoe, faça você refletir em tudo isso e te aproximar cada vez mais do Senhor. Vamos orar? Deus, dá-nos tua bênção, abençoe os nossos irmãos que estão em casa, cuide para que eles se aproximem cada vez mais de ti mesmo, por meio da tua palavra e desse estudo. Faz-nos crescer cada vez mais em confiança, Senhor, para que amemos mais e mais o Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém.